No coração de qualquer planejamento estratégico eficaz reside um elemento-chave que guia todas as ações e decisões. São os objetivos estratégicos. Esses objetivos, eles são como estrelas no céu noturno, que orientam a jornada da organização em direção à realização da sua visão de futuro. E nesse episódio do PlanoCast, nós exploraremos a importância vital dos objetivos estratégicos e como eles são ligados às 4 perspectivas estratégicas: financeira, clientes, processos e aprendizado. Roda a vinheta. Os objetivos estratégicos, eles são declarações claras e específicas que descrevem o que uma organização deseja alcançar a médio e longo prazo. Eles são a espinha dorsal de qualquer estratégia, fornecendo um roteiro definido para as ações e alocação de recursos. Aqui estão algumas razões cruciais pelas quais os objetivos estratégicos desempenham um papel fundamental em qualquer processo de planejamento estratégico. E hoje a gente está aqui em mais um episódio e vamos falar sobre esses objetivos estratégicos. Eu estou aqui com o Tomás Morgante, o CEO do Plano Empresarial. Seja bem-vindo, Tomás, para mais esse bate-papo aí enriquecedor, para trazer mais conhecimento para esses nossos queridos empresários que nos acompanham aqui no nosso PlanoCast. Legal, Felipeira. Legal, amigo. Belíssima introdução a esse episódio, Felipe. Parabéns pelas palavras. Legal, galera. Estamos aí, mais um episódio para a gente aqui continuar a nossa jornada, né, Felipe, de democratizar o planejamento estratégico, né? E é muito interessante, Felipe, porque a gente está no momento do ano que esse assunto, ele tá o dia inteiro na minha agenda. É impressionante, tá? Claro que a gente trabalha com isso no ano inteiro, né? Mas esse ano, nesse momento especificamente do ano, é o momento que as empresas estão fazendo esses planejamentos, né? E quando a gente definiu a pauta de hoje, eu sugeri aqui para a gente fazer digamos assim, uma releitura, relembrar que essa parte dos objetivos estratégicos, eles estão dentro da metodologia de construção do planejamento estratégico, e o plano empresarial tem uma metodologia própria de fazer o planejamento estratégico, que, digamos assim, é aquilo que a gente foi pescando em vários estudos, em vários conteúdos, e criamos a nossa forma de fazer, que é o que a gente vem validando e fazendo com alguns clientes há algum tempo já, né? Então, uma coisa que é importante, Felipe, e por que eu acho que é assim, indispensável a gente construir isso mostrando a nossa metodologia, porque a gente costuma até dizer isso, né? O objetivo estratégico, o planejamento estratégico, ele não é uma planilha de ações. Entende? Se a gente resumir o planejamento estratégico é uma planilha de ações, a probabilidade disso não acontecer é grande, porque faltam elementos chaves para que esse planejamento realmente seja eficiente. E antes da gente entrar na questão do porquê que o objetivo estratégico é tão importante dentro, eu vou aqui, ó, pegar de novo, galera. Tá aqui, ó, a apostila da imersão Plano A. Esse aqui já é o 3º ou 4º episódio, né, Felipe? Que a gente está trazendo um pouquinho dessa apostila, que é a metodologia que a gente coloca dentro de 2 dias da imersão Plano A. E nessa imersão Plano A, a gente chega até a 3ª fase da metodologia macro do plano empresarial. Hoje o que eu vou mostrar para vocês aqui é esse círculozinho aqui, ó, quem está vendo em vídeo, né? É onde a gente tem as fases, onde a gente tem, de uma maneira macro, a organização do planejamento estratégico, que ele é a porta de entrada para a nossa metodologia de gestão empresarial do plano empresarial, ao qual as empresas passam na mentoria, né, brother? Vamos relembrá-las aqui? Sim, vamos lá. Vamos lá. Olha só, Felipe, o primeiro ponto, né, que a gente destaca, e é importante aí que as pessoas entendam a importância disso, né? A filosofia empresarial, né, que é exatamente assim, o porquê que a gente faz o que a gente faz, aonde que a gente quer chegar, né, e quais são os valores que nos norteiam nesse processo, tá? Isso é um ponto que eu não vou entrar em todos os detalhes de todos, mas esse daqui, eu tive algumas reuniões essa semana e algumas conversas essa semana, e para mim ficou muito claro, sabe, Felipe, o quanto que a pessoa consegue ser feliz, quanto ela consegue se dedicar quando existe um motivo maior, entende? Porque senão o que acontece? A única medição que se tem é o dinheiro, entende? Faturou mais, faturou menos. Isso é importante, indispensável, inquestionável na gestão empresarial, entende? Mas se a base for somente essa e não tiver nenhuma outra base, a probabilidade disso não gerar felicidade
principalmente para os gestores que carregam o piano mais pesado, é muito grande, né? E você sabe bastante disso, né, brother? Que você acompanha muito isso também, né? Com certeza, porque o empresário ele não pode ter esse foco só no faturamento, igual você falou. Não estamos aqui falando que não é importante, né? É crucial para a sobrevivência do negócio. Mas existem outros fatores que sustentam, né? Que trazem uma sustentabilidade para o negócio. E a filosofia empresarial que a gente fala de missão, visão, valores, né? O propósito da empresa, ela é fundamental. Mas isso tem que estar no sangue das pessoas, né? Não adianta isso estar em quadros lindos, maravilhosos na parede, se não está sendo vivenciado no dia a dia da empresa, né? É algo que tem que estar no dia a dia da empresa. E quando isso está no dia a dia da empresa, a gente tem colaboradores muito mais motivados, muito mais engajados, porque eles sabem onde que a empresa está indo, onde ela quer chegar. Então eu vejo que isso tem que ser dado a devida importância, né? Porque a empresa ela é feita de pessoas, as pessoas elas têm que estar alinhadas, né? E interessante como esse assunto se conectou, inclusive, hoje ao nosso próprio momento, né? Porque a gente estava aqui antes de iniciar a gravação do podcast, falando de algumas pautas nossas de gestão da nossa empresa mesmo, do plano empresarial, e falando exatamente de a gente encontrar formas de seguir fazendo o nosso propósito, de seguir fazendo aquilo que a gente quer fazer, que a gente entende que está certo e que precisa ser feito, né? É a nossa missão, digamos assim, né? E nesse caso, muitas vezes, né, Felipe, entram renúncias. Entende? Sim. E quando a gente faz uma escolha, a gente está renunciando ao outro lado, né? Sempre são bifurcações, né? E a vida do gestor é essa. E quando a gente tem isso, missão, visão e valores, elas nos ajudam nessas bifurcações. Porque as decisões, elas sempre vão acontecer. Entende? E quando eu tenho um parâmetro para decidir, o que eu vejo que é muito importante? Eu consigo manter uma constância. Se tem algo que, para mim, é muito fato, e quando você vai ler histórias, bibliografias, e todo mundo que, digamos assim, chegou lá, tem uma parte que é crucial para todos: cumprir o processo, cumprir o processo, cumprir o processo. Às vezes você olha um cara lá, mas o cara deu sorte do dia para noite. Tenha certeza, existe um processo por trás disso. A não ser que o cara ganhou na loteria. E ainda é sujeito esse cara ter jogado na loteria a vida inteira, ou seja, teve um processo, entendeu? Ele ficou a vida inteira fazendo aquilo, entendeu? Sempre tem um processo e normalmente esse processo é um processo de anos que está sendo executado, né? E dói. E dói muitas vezes. Então a gente tem que entender que isso faz parte. E aí quando a gente parte dessa filosofia empresarial, eu vejo que ela nos dá a condição do quê? De ter uma visão de futuro. Por quê? Não faz sentido. E é aqui na visão de futuro que eu vejo que a gente pode inclusive começar a fazer uma conexão com essa parte financeira, inclusive. Por quê? Cara, eu quero cumprir uma missão. Nós estamos falando disso agora, antes de começar a gravação. Eu quero fazer isso. Mas para fazer isso, eu preciso ter uma condição financeira para fazer. Eu preciso enxergar isso. Porque se eu não enxergar isso, ninguém vive só de propósito de vida. Entende? Isso é indispensável? Mas quando eu coloco uma visão, eu falo, olha, eu quero fazer isso, e eu quero fazer isso, quero chegar lá. O que eu estou dizendo, por exemplo? A gente tem uma visão. O plano empresarial, ele impactará 1 milhão de empreendedores no ano de 2030. Essa é a nossa visão. Cara, essa é uma visão extremamente audaciosa. Extremamente audaciosa. Para nossa realidade hoje, galera, esse episódio a gente vai ouvir ele daqui a alguns anos, a gente vai relembrar do momento que a gente está vivendo hoje e o quanto isso parece 100% irreal, parece utópico. Mas quando a gente fez o nosso exercício, Felipe, de aonde que a gente vai chegar em 2024, aonde vai ser 2025, aonde seria 2023, que a gente chegou, a gente cumpriu com 2023. 2023 não acabou, nós estamos no primeiro dia de dezembro de 2023. Dia do aniversário da minha filha, Luana, parabéns, filha, 15 anos. 15 anos, hein, galera? Ó, 15 anos, hein? Passa ligeiro, ó, 15 anos de processo, hein? E aí, a gente já chegou em 2023 o que a gente queria fazer. Estamos no lucro, entendeu? 2024 tem uma meta, 2025 tem outra meta, 2026 tem outra meta, tudo meta macro, galera, entende? Por quê? Eu vejo assim, são escadas, né? São os degraus que a gente vai gradativamente subindo até chegar em 2030. Então ninguém está saindo do 0 a 100 em um segundo. Existe uma sequência. Tem um processo, né? E essa é a segunda etapa da nossa metodologia. A partir do momento da primeira etapa, a filosofia empresarial está feita, eu vou para onde? Eu vou para a visão de futuro. Eu construo uma visão de futuro, deixo ela claramente declarada, aonde eu quero chegar em 2030. E com essa visão de futuro de 2030 feita, né, Felipe, a gente consegue fazer esse de trás para frente, digamos, ou de frente para trás, né? Beleza, eu vou chegar lá, daqui 5 anos. A gente fez agora 2030, galera, mas a gente ia até 2028, que era os 5 anos à frente de 2023. Aí agora, para fazer o 2024, a gente colocou até 2030. Então ali, a gente desmiuçou o que a gente ia ter que fazer antes. E aí, nessa visão de futuro, a gente consegue fazer isso. 2030 é isso, mas eu faço a visão de futuro fatiada para saber imediatamente, nesse próximo ano, o que efetivamente eu quero fazer. Por que isso, brother?
que é outra coisa que é um lema nosso. A gente faz o planejamento estratégico para poder agir no presente. Porque a ação ela é só no presente. Então o planejamento serve justamente para isso. Eu quero saber onde eu vou chegar, mas eu vou agir agora. Porque se eu não agir agora, provavelmente eu não chego. Você já pensou se a gente... até 2030 a gente vai ter 1 milhão de empreendedores impactados por ano. Legal. Você já pensou se eu pensar nisso em 2029? Não Entendeu? tem condição, né? Não tem condição, É gradual né? o processo É gradual também. o processo. Gradual, tem que fatiar. Exatamente, tem que fatiar. Legal. Aí passando dessa fase, né, Felipe, a gente vai para análise do presente. Que aí, galera, aqui eu repito isso incansavelmente. Aqui para mim, Felipe, já me ouviu algumas vezes falar isso, é o erro que a maioria das pessoas, no meu entendimento, comete na hora do planejamento estratégico. É eu fazer uma SWOT, por exemplo, antes de saber onde que eu quero chegar. Ou seja, agora eu já sei onde que eu quero chegar. Quando eu analiso o meu presente, eu analiso ele embasado na onde eu quero chegar. Porque se eu fizer a análise do presente hoje, sem ter essa visão, eu sou forte, eu sou fraco, depende. Depende. Inclusive tem, quem quiser, né? A gente tem os outros episódios que a gente fez essa análise de cenário do presente nas 4 perspectivas do planejamento estratégico. Inclusive vai ao ar hoje o de aprendizado e crescimento, que é onde a gente fala das pessoas, né? É isso aí. E aí que é legal. Esse que a gente está fazendo hoje, que é dos objetivos estratégicos, né? Esse é o tema do episódio hoje. A gente está só fazendo uma releitura para entender a engrenagem que isso está ligado. Essa análise do presente aqui, ela nos dá as condições de definir os objetivos estratégicos que vão nos fazer chegar na visão. Então, ou seja, eu defini minha missão, minha visão, meus valores, todos os meus norteadores estratégicos, eu construo uma visão de futuro, eu analiso o meu presente e defino os objetivos que vão me fazer alcançar a visão. Então, por isso que é importante essa sequência. Isso aí que você falou agora, hoje vai ao ar o de perspectiva de aprendizado, mas já tem lá também gravado, galera, de processos, de financeiro, de comercial, de clientes, de vendas. Entende? Lá você consegue desmiuçar detalhadamente. Antes de você, se você começou a ouvir esse episódio agora e não ouviu esses anteriores, eu vou te dar uma sugestão. Esse episódio vai ser muito legal, mas dá um pause. Volta um pouquinho, começa os outros, para você entender melhor isso que a gente está falando agora. Lá em Minas tem uma expressão que é assim, onde que eu tô, pra onde que eu vou. Que é onde que eu tô e para onde que eu vou, né? Essa análise de presente antecedendo a definição dos objetivos estratégicos ela é de suma importância, porque eu estou avaliando o meu estado atual, o estado atual da minha empresa, como é que minha empresa está e o estado desejado, aonde que eu quero chegar. E aí tem uma trilha, uma jornada, um caminho para eu chegar nesse estado desejado. E aí eu pego lá e vou desmembrando anualmente o meu planejamento estratégico e colocando. Importante que a gente vai falar também dentro do processo de definição de metas SMART, né? Para não criar metas fora da realidade, né? Exatamente. E seguir para os objetivos estratégicos, que é o próximo passo da nossa metodologia. O que a gente está passando para vocês é a metodologia do plano empresarial. Porque planejamento estratégico tem várias formas de ser realizado. Mas aqui a gente está mostrando a nossa metodologia, a forma como a nossa empresa faz com a nossa empresa e com os nossos clientes. E aí é uma coisa que é importante, galera, que é o seguinte, aqui, que nem você falou, Felipe, é uma metodologia. Ou seja, não é uma regra escrita em pedra que serve para todo mundo e que todo mundo consegue fazer dessa forma. Tem formas melhores de fazer? Talvez tenha. Essa foi a forma que a gente descobriu. E aí o que é importante? Se você está fazendo planejamento estratégico e você está aqui hoje garimpando metodologias e chegou no nosso episódio, por exemplo, tá? Que é possível, você está pesquisando uma forma de fazer, né? É importante que eu veja assim, escolha uma metodologia. Principalmente se você vai fazer pela primeira vez. Por quê? O que muitas vezes acontece, né, Felipe? Você vai caçando as coisas e, sem ter uma experiência dessa jornada, acaba girando um Frankenstein. Então você pega uma coisa de uma coisa do outro, aí no que você vê não tem congruência entre as etapas. Aqui, se você se sentir seguro, a gente tem uma metodologia, que talvez você fazendo, rodando 1 ano, rodando 2 anos, entende? Ontem, inclusive, eu estava numa reunião e o cliente realmente questionou, Tomás, mas você não acha que é muito complexo o que você está propondo para a gente se a gente não tem? Eu falei, não, pelo contrário. Por vocês não terem, é que a gente precisa seguir um método aonde esse método vai respeitar o momento que a sua empresa está e o que ela quer fazer. Então, eu não vou chegar aqui e burocratizar o teu planejamento estratégico. Pelo contrário, a gente vai simplificar. Vão ser poucas ações, vão ser ações realmente estratégicas, pontuais, para a coisa poder acontecer. E aí a gente chega aqui. Nos objetivos. E essa é uma chave da nossa metodologia, que é, inclusive, um dos nossos valores enquanto empresa, que é a simplicidade. Então, se você está buscando uma metodologia, saiba que a metodologia do plano empresarial, ela é simples. A gente procura simplificar ao máximo para facilitar a implementação
no dia a dia da empresa, né? É isso aí, até porque, né, Felipe, o objetivo dessa metodologia é para que a empresa consiga executar. Porque o que acontece? Ter visão de futuro, ter planejamento, o Excel aceita tudo, o PowerPoint aceita tudo, o guardanapo aceita tudo, mas essa metodologia, ela prevê o quê? Eu consegui construir e conseguir fazer. Nesse cliente ontem, eu mostrei, não vou citar o nome, acho que não tem necessidade disso, uma metodologia de uma outra grande instituição que faz planejamento estratégico e mostrei para ele, olha aqui, ó, 59 páginas o planejamento estratégico que eu mostrei para eles como exemplo. Vocês não têm a mínima condição de fazer isso hoje, entende? E eu duvido que empresas de pequeno e médio porte consigam fazer, entende? Por quê? Isso se torna muito complexo, entende? Porque o cumprimento do planejamento, ele não é fácil. Não adianta dizer que é fácil, porque não é fácil. Por isso que a gente precisa simplificar e por isso que esse é um valor que a gente tem declaradamente se proposto a cumprir, né, Felipe? E aí, galera, olha só. Então, filosofia, visão de futuro, análise do presente. Aí a gente chega no tema de hoje, objetivos estratégicos. Para a gente poder entrar no nosso tema, já fez uma introdução aqui para conceitualizar, só vou te citar para vocês e para nós aqui quais são as próximas etapas. Depois desses objetivos estratégicos, a gente tem os indicadores estratégicos, ou seja, eu vou achar uma maneira de medir aqueles objetivos. Isso é fundamental. Aqui é um dos pilares que é chave do processo. Todos eles são chave, mas aqui é muito importante, porque a gente precisa saber... mensuração, monitoramento. Eu defini que eu quero chegar, mas eu tô chegando? Como é que eu só vou chegar no final do ano e vou falar, pô, não cheguei. E nem percebi que não cheguei, entende? Tem que saber que chegou. E aí, com os objetivos e os indicadores que vão medir os objetivos, eu consigo construir os projetos que vão suportar esses objetivos. Por exemplo, eu quero abrir um novo canal de distribuição. O projeto vai ser o novo canal. É o novo canal de aquisição de clientes, por exemplo. Vai ser o e-commerce, vai ser um telemarketing, vai ser um vendedor na rua, entende? O projeto ele vai prever o quê? A execução desse objetivo, entende? Para que a gente possa ter o objetivo sendo medido pelo cumprimento dos projetos que são relacionados ao objetivo. Porque às vezes, o objetivo, o que acontece? Eu não tenho o objetivo de ter um e-commerce. Ter um e-commerce não é o objetivo. Ter um e-commerce é um caminho, entende? Dentro do objetivo do quê? De ter mais fontes de aquisição de clientes. Entende? Que está ligado à minha meta de faturamento. Então eu quero faturar 1 milhão a mais. Como é que eu vou fazer isso se eu não tenho de onde tirar esses clientes? Eu preciso de um novo canal. Para eu cumprir com um novo canal, eu preciso de um e-commerce, preciso de um telemarketing, preciso de um vendedor. E aí eu consigo, dentro do mesmo objetivo, né, Felipe, distribuir em diversos projetos. Porque às vezes não é só um projeto que vai conseguir resolver o ponto, né? E nos projetos que estão as ações, né? Desmembrem ações para serem executadas e devem ser acompanhadas, dependendo da ação, semanalmente, diariamente, mensalmente, bimestralmente, trimestralmente. Isso aí. E aí a gente cai nisso que você falou agora, acompanhamento periódico. E aí que eu vejo que é a chave de uma coisa, tá? Se você não fizer tudo isso daqui, dentro de uma estrutura sistematizada, enquanto software mesmo, enquanto ferramenta, enquanto programa mesmo, eu vejo que é muito difícil conseguir executar. Por quê? Como é que você vai conseguir organizar tudo isso em planilhas? Como é que você vai organizar tudo isso no documento do Word? Como é que você vai acompanhar tudo isso semanalmente? Entende? Tem que ter um sistema que faça isso. Onde quando você faz o planejamento, você já distribui as tarefas, você já distribui as ações que vão acontecer. E nesse acompanhamento, uma coisa que eu vejo que é uma diferença do nosso trabalho, Felipe, é o ritual de acompanhamento. Ele é um ritual. Ele é uma coisa fixa. Ou seja, eu não vou acompanhar as ações aleatoriamente. Não, toda quarta-feira eu vou acompanhar. Quais ações? As ações que estiverem no momento de ser acompanhadas de acordo com o que foi planejado. Então, se eu planejei que em maio eu vou começar a cuidar do meu e-commerce, porque eu tenho prioridades antes disso, na primeira reunião de maio, na quarta-feira de maio, eu vou puxar, galera, chegou a hora de cuidar do e-commerce. Vamos começar? Vamos. Entende? Aí você vai seguindo os passos e vai desmembrando isso. Fechou? Fechou. Ficou claro, né? E lembrando que o processo é cíclico, né? É cíclico. Aí depois você rodou o sistema todo, vamos colocar aí num ano, aí tem que voltar lá de novo. Na filosofia, rever missão, visão, valores, e depois volta na visão do futuro. E aí continua de novo a análise do presente, do cenário, como que está a empresa agora, nesse ano de 2023, para a gente planejar 2024. Então, é metodologia de... E ele é cíclico, né, Felipe? Você falou gestão. Agora, por exemplo, de rever filosofia, né? Esse rever filosofia, eu vejo que ele é importante porque, cara, assim, eu quero fazer uma coisa da minha vida. Aí passou um ano. Cara, isso tá me dando satisfação, tô feliz da vida, tá muito legal, estamos conseguindo cumprir, tô gostando disso. Ou seja, minha missão se mantém. O que eu posso fazer na minha visão daqui a pouco? Vamos colocar mais um ano agora? Vamos fazer sempre 5 anos para frente? Ou seja, quando eu cheguei, cumpri mais um ano, eu vou abrir mais um ano. Entende? Então, se a gente chegar, por exemplo, agora, né? A gente já está com 6 anos na frente, se a gente pegar agora, é 2030, né? Mas vamos supor que a gente chegou agora em 2025.
Estamos exercitando 2025. A gente pode pegar em 2031 e colocar, ó, como foi 1 milhão no ano passado, como 2030 foi 1 milhão, vamos colocar agora que vai ser 1,5 milhão, entende? Ou que agora a gente vai começar a ir para fora do país, entendeu? Não queremos só o Brasil, vamos agora para o México, vamos para os Estados Unidos, vamos para a Colômbia, entendeu? Então esse é o ponto, e isso é legal porque quando você faz uma visão um pouco mais à frente, e em determinado momento não dá nem para dizer que não é um sonho, né? Eu acho que esse é o ponto, é um sonho, mas o que antecede a esse sonho são ações. Daí você vai construindo isso e esse sonho começa a se tornar um plano, entende? E ter um plano faz toda a diferença. Com certeza, porque não adianta, né? Tem que ter, sonhar, tem que ter... Sonho sem meta é um sonho vago, né? Então tem que ter a meta para você ir conquistando ali, chegando no... É isso aí. E aí, Felipe, como, depois que você rodou a vinheta, né? Aí você realmente falou a respeito da importância do planeta, desses objetivos estratégicos, né? E aqui uma delas a gente já está discursando a respeito, né? Que é justamente essa visão de futuro, né? Você consegue ter um alinhamento com essa visão de futuro. Quando você define um objetivo, você define um objetivo porque você tem uma visão de futuro. Então esse objetivo, ele está amparado em algo, que é o que a gente vai falar depois no final a respeito do método da meta SMART, ou seja, ele é relevante. Eu estou fazendo esse objetivo, estou definindo esse objetivo porque ele é relevante diante da visão de futuro que eu tenho e do que eu preciso cumprir nesse primeiro ano de trabalho. Esse trabalho do alinhamento dos objetivos com a visão de futuro, né, que é onde eu quero chegar, né, os objetivos é o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar. Isso é muito importante até pro empresário não perder o foco. Não perder o foco. Que é o nosso próximo... Que é o próximo tópico, exatamente. Nós estamos alinhadinhos aqui, né? Alinhadinho. A metodologia tá rodando na cabeça. Cara, e é uma realidade, Felipe. Sabe por quê, cara? Olha só. A priorização e foco nos dias atuais, meus amigos. Nossa, ela é indispensável. Cara, eu não tenho como usar de novo esse mesmo exemplo, que eu já usei no outro episódio, não tem problema. Talvez você não tenha ouvido. Há 100 anos atrás, Napoleon Hill falou que o objetivo principal, bem definido, ele é uma receita de sucesso porque eles viviam tempos muito acelerados. Há 100 anos atrás, Felipe. Se Napoleon Hill tivesse agora, ele tinha infartado com a velocidade 2 do WhatsApp. Entendeu? Cara, porque assim, a gente vive uma realidade, mano, que é bizarro, cara. O tanto de impactos, de informação diferente que a gente tem no dia a dia. E aí o que acontece? Com base nisso, como a gente recebe muita informação, principalmente para um empreendedor, por consequência, ele recebe muitas oportunidades. E o cara que tem uma mente empreendedora, ele é um perigo. Entende? Por quê? Ele olha a oportunidade em tudo. Ele chuta uma pedra, ele já pensa, pô, essa pedra tá aqui, eu podia fazer uma máquina que tira a pedra, entendeu? O cara tem uma mente que às vezes é totalmente dispersa. Por quê? Falta a priorização e foco. Aí quando aparece uma oportunidade, quando você tem um objetivo estratégico, você pega aquela oportunidade e rapidamente você olha para ele e fala assim, ô, oportunidade, vem cá, você vai me ajudar a chegar mais rápido perto do meu objetivo? Vai. Tá bom, deixa eu te examinar melhor então. Aí você vai para um segundo momento e analisa melhor. Agora, se no primeiro crivo você olha aquilo e fala assim, não, ô, oportunidade, você vai me afastar do meu objetivo. E eu quero cumprir com o meu objetivo. Você fala, oportunidade, vai ser oportunista para outra pessoa. Entende? E você não precisa agarrar todas as oportunidades. Eu acho que isso é fundamental. Sem isso, Felipeira, mano, a gestão empresarial, ela fica extremamente aleatória, entende? Pipoca demais, pipoca né? demais, às vezes o empresário, ele pode estar ali 100% focado no principal da empresa dele, por exemplo, né? Uhum. E aí o cara começa a pegar outras coisas e divide o foco da empresa com outras coisas que estão só atrasando o processo de crescimento da empresa dele e acaba impactando, inclusive, que a gente já viu, realidade, no financeiro da empresa. Sabia que você fala disso. No financeiro da empresa. E isso é uma realidade, porque o que acontece, Felipe? As empresas, elas vendem um produto, um serviço, e quando elas vendem um produto e serviço, se subentende que aquilo está precificado de uma maneira que dê lucro. Que dê lucro para quê? Para que aquela empresa continue existindo. Aí quando você pega aquele lucro e começa a ver tudo como oportunidade, o que essa empresa faz? Ela pega aquele lucro e começa a distribuir com outras coisas. Realocar em outras coisas que atrasam o processo. E o que acontece? Falta aonde ela tinha inicialmente feito uma precificação. É claro que se você pegar, por exemplo, assim, por que grandes empresários acabam reinvestindo em outros negócios? Porque a lucratividade ganha uma proporção com o passar do tempo que tem uma permissão para isso. Mas o que muitas vezes acontece com o pequeno empreendedor? Ele começa. No primeiro ou segundo ano, ele gera uma realidade
é muito diferente da que ele vivia antes daquilo, às vezes. Porque às vezes, o cara, por exemplo, é funcionário de uma empresa, ganha 5 mil reais por mês. Aí ele começa um negócio, ele começa a ver que num final de semana ele faz 5 mil reais. Aí o que era 5 virou 20. Ou seja, para a realidade daquela pessoa é 4 vezes mais. Então aquilo às vezes parece um dinheiro sem fim. Entende? E cara, isso é uma coisa que muito empreendedor erra. Muito empreendedor erra. Por quê? Se tá dando certo aquilo que você tá fazendo, você ganhava 5, brother. Você tá ganhando 20 agora. Você já pensou se você continuar o que você tá fazendo, esses 20 vão virar 200. Aí, o que entra na cabeça de muitos empresários? Eu preciso diversificar os meus investimentos. Eu preciso diversificar as minhas fontes de renda. Tá tudo certo, não tem nada errado com isso. Desde que seja feito no time certo. Desde que esteja dentro do planejamento, né? E desde dentro do planejamento também. Por isso que é bom planejamento, porque às vezes você consegue realmente fazer isso no tempo certo, né? E não fazer porque só... Cara, mas olha só, o cara lá tá ganhando uma grana com isso. Cara, olha o processo daquele cara. Olha o que ele fez para chegar a ganhar aquela grana. Não quer dizer porque ele tá ganhando, você vai ganhar. Tudo dá dinheiro. Coleta de lixo dá dinheiro. Entende? Coleta de lixo vira uma empresa de reciclagem. Já pensou? Lixo dá dinheiro. Então qualquer coisa dá dinheiro. A gente não precisa se preocupar com isso. Agora, querer fazer tudo ao mesmo tempo, sendo que qualquer ser humano na face da Terra tem 24 horas? Recentemente a gente estava visitando um empresário e ele relatou uma situação nesse sentido para nós, né? Perdeu o foco, tirou dinheiro da empresa para investir em outras situações, afetou o caixa da empresa e aí ele precisou dedicar a empresa novamente, né? Vamos dizer assim, a empresa mãe. E aí quando ele começou a dedicar, começou a aumentar as vendas de novo. Então, perdeu o foco. Quando ele voltou com foco para a própria empresa de novo, ele começou a ter resultado. Então, isso aí é mais fácil a gente errar, aprender com o erro dos outros, né? Então, não fazer. Porque se a gente sabe que isso aí atrapalha na gestão do processo todo, por que eu vou fazer? Se sabe que alguns já fizeram, já deu errado. Então, principalmente quem está começando ainda a colocar em prática essa metodologia do planejamento estratégico, começando a entender a importância disso aí para dentro do negócio, a organização que isso traz. Então, é foco total no planejamento estratégico. Porque, sabe, uma coisa que eu vejo assim que acaba acontecendo com bastante gente, né, cara? E eu sinto que eu mesmo fiz isso e procuro me cuidar para não fazer, entende? É que a gente, quando começa a reunir algum resultado, algum sucesso, digamos assim, a gente começa a achar super poderoso, entende? E aí a gente acha que a gente sabe fazer tudo, a gente acha que a gente consegue fazer tudo, a gente acha que, pô, peraí, isso aqui é fácil de resolver, entendeu? Só que muitas vezes não é sobre uma complexidade, entende? É sobre uma dedicação de tempo mesmo, entendeu? Então, às vezes, muitas vezes, aquele negócio que você tá vendo, o empresário está vendo como uma oportunidade, é realmente uma oportunidade. Que se ele puder investir o tempo dele, vai ser muito bom. Mas hoje a empresa mãe que você falou, ainda não roda sozinha. Ela não está pronta para o quê? Para ter aquele empreendedor que é o cara estrategista, que é o cara visionário, que é o cara que faz acontecer, sair de dentro dela. Se ele não conseguiu formar essa cultura dentro da empresa, quando ele tirar isso dentro da empresa, a empresa vai sentir falta disso. E vai dar ruim, entende? E uma coisa que eu vejo, sabe, Felipe? E eu te digo assim, ó, cara, tô pesquisando, cara, tô buscando referência, tô buscando formas de fazer as coisas. Se existe uma coisa que é lei, brother, é processo, mano. É processo. É seguir um processo. E quando eu digo processo, eu estou falando um processo de fazer, ter tempo para as coisas acontecer, como eu estou falando do processo dentro da empresa, entende? Você cumprir os processos, os procedimentos. Cara, é isso. Vendas, por exemplo, é matemática. É 5 visitas, uma venda. Ah, mas o tempo a economia tá com recessão. É 10 visitas, uma venda. É matemático. E quando você começa a mensurar e tem isso dentro de um panorâmico de indicadores, de números, de resultados, você começa a ver o quê? Que é tudo matemático. Entende? É tudo matemático. É você fazer, acertar. Fazer, acertar. Quer acertar mais? Fazer, acertar, entendeu? Quanto mais você fizer, mais vai acertar. Nas vendas é assim, entende? Na produção de produtos é assim, na fabricação é assim. Quanto mais você vai fazendo, mais assertividade você vai tendo. Então não dá para o empresário imaginar que o sucesso ou a realização vai vir em 6 meses. Entende? E tem uma coisa que eu tenho visto assim, Felipe, ontem eu estava voltando de viagem e procurando conteúdo, assim, dar uma olhada no Spotify, o que eu vou ouvindo, né? Eu tenho o hábito de ouvir podcasts e gosto de ouvir, só que eu tô tendo agora um critério um pouco mais afinado do que o que acontece hoje, que a gente vê muito assim, é cara que tem palco, entende? O cara em cima do palco, ele sabe falar tudo como é que tem que ser feito, mas aí você vai olhar a vida do cara, o que você já fez,
Não, ó, minha empresa deu certo em um ano. Opa, a tua empresa não deu certo ainda em um ano. Você pode ter faturado muito dinheiro em um ano. Ok, reconheço isso. Agora, isso não quer dizer que deu certo. Então eu tenho buscado hoje, eu acho que com uma dica também assim, que pode ser uma ideia legal, cara, eu tô buscando assim um pouco mais de lastro. Entende? Para eu ouvir uma pessoa agora, peraí, o que que você fez, por quanto tempo você fez? Entende? E quando eu tô indo nessa busca, Felipe, o que que eu tô percebendo? Não tem milagre. Não tem bala de prata mesmo. Entende? Os caras que chegaram lá, digamos assim, chegaram porque seguiram um método, seguiram uma forma de fazer e são disciplinados nesse fazer. Tem o processo, né? E, cara, eu tô estudando também um tema que eu gosto muito, que tá relacionado aos hábitos, né? Que a gente tem. E eu vejo que tem total ligação com isso aí, porque se você quer transformar sua vida, se você quer transformar sua empresa, você precisa mudar seus hábitos. Não dá pra fazer do jeito que você fazia antes. Até tem uma frase do Einstein, né? Que ele fala: insanidade é fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Então não tem como. Se eu quero ter resultado, eu preciso mudar. Preciso mudar a forma como eu estou fazendo. E isso hábito requer disciplina. Porque muitas vezes também acha que mudar um hábito é 21 dias só que muda o hábito. Isso aí pra mim Balela. não funciona. É. Hábito você demora, às vezes é anos para poder conseguir mudar um hábito mesmo, né? Então, dentro desse processo que você falou um pouco, que é o próximo passo agora, que é a medição do progresso, né? Que é entre a parte de indicadores, mensuração, monitoramento, isso é muito importante. E quando o empresário ele coloca esses, como se fosse assim, marcos no processo, que ele, pô, eu cheguei até aqui. Aí ele começa a mensurar, né? A estabelecer os objetivos e mensurar se eles estão sendo alcançáveis. Mas essa mensuração, ela também é gradual. Eu não preciso esperar para ver que mensurar só quando eu alcançar, né? Então eu tenho um caminho que eu posso ver, poxa, eu sei, eu consegui, venci mais essa etapa, venci mais essa etapa, venci mais essa etapa. E tá sempre mensurando, porque isso para a equipe, inclusive, traz uma segurança, traz uma confiança, traz uma motivação. Então é importante esse processo de estar sempre acompanhando. Aqui tem indicadores que são o acompanhamento é diário, semanal, enfim. Mas sempre criar esses indicadores. Que é aquilo que você falou também. Não adianta a gente querer fazer um planejamento estratégico, tá tudo em planilha, documento de Word, sei que precisa de ter um sistema para gerenciar isso. E isso traz para a empresa produtividade e gestão de tempo. Então a gente começa a ligar esses pontos e ver os benefícios que um objetivo estratégico ele pode trazer para dentro da empresa, né? E essa parte até, Felipe, da medição do progresso, eu vejo assim, só é um objetivo mesmo se tiver uma capacidade de medir o alcance desse objetivo. Porque senão, o que que acontece? Ele vira digamos que você falou, um sonho vago, entendeu? Porque, eu quero ser a maior empresa do mundo. No que, quando, como, entende? Você tem que colocar algumas bases desse objetivo justamente para você poder medir e saber se está alcançando ou não. Porque senão, cara, aí isso gera, você falou a questão da equipe, né? Cara, gera uma... Primeiro, nem as pessoas percebem que aquilo vai ser alcançado. Então, antes de você mostrar como é que você vai fazer para chegar, as pessoas já estão falando, ih, cara, o cara que é em 2030, velho, cara, não terminou nem em 2023, já tá pensando em 2030. Aí quando você começa a trazer isso para mais próximo, galera, 2030 tá logo ali. 2023 a gente precisa fazer o primeiro evento da imersão plano A. Em 2024 a gente precisa fazer 15 edições, entende? Aí você começa a deixar isso numa roupagem que as pessoas vão vendo, aí eles falam, pô, verdade, 2023 fizemos. Ó, 2024 começou dizendo que ia fazer 2. Opa, já fizemos 2. Aí essa sensação ela vai ganhando força, entende? E aqui, você falou da medição, a gente entra nesse segundo tópico. Tô aqui na apostila, galera, ó. Apostila da imersão plano A. Mais um tópico, que é essa comunicação eficaz com a galera, entende? Com o time. É realmente ser um time. Esse objetivo, Felipe, eu vejo assim, ó. Primeiro, tem que ser uma estrutura que todos ganham. Entende? Porque vamos pensar assim, cara, será que é justo, por exemplo, Felipe, nós enquanto empresários, né, estamos aqui. Aí a gente traz um colaborador. Para o colaborador fazer o meu objetivo. Será que eu vou conseguir manter esse cara motivado? Você consegue viver a vida dos outros? Você consegue caminhar no caminho da vida do outro? Cada um tem a sua própria vida. Então a gente precisa encontrar uma maneira de que porque uma empresa,
eu vejo assim, ela é uma reunião de vários CPFs que formam um CNPJ, mas se o objetivo for só o objetivo do dono dessa empresa ou do conselho dessa empresa, as pessoas elas não conseguem se manter motivadas, engajadas. E eu ouvi ontem uma pesquisa, não me lembro a fonte agora dela, mas eu acho que ela é muito verdadeira, porque eu vejo isso no dia a dia. 90% dos profissionais se declaram desengajados, desmotivados, entende? Aí, cara, você já parou pra pensar? Aí você vai pra dentro de uma empresa com 10 pessoas. Quantos são realmente pega junto? É um, é dois, é três no máximo, ou seja, o cara já tá acima da média nacional. E o cerne desse problema é comunicação e feedback. Com certeza. É o cerne, cara. Com Porque certeza. a partir do momento que eu consigo comunicar para minha equipe onde eu quero chegar, e acho que mais importante, que gera engajamento, é construir junto. Pedir a opinião das pessoas, envolver as pessoas no processo. Isso gera engajamento, isso gera motivação, isso faz a pessoa se sentir parte. Exato. E a partir do momento que eu me sinto parte daquela construção, opa, esse objetivo não é da empresa, esse objetivo é meu. É isso aí. E aí eu fiz esse processo de comunicação. Ao longo do tempo, eu preciso alimentar com feedback. Eu preciso pedir um feedback, saber como é que tá. Eu preciso dar um feedback para poder ter um processo de melhoria. Então a comunicação e o feedback ela é o cerne de tudo isso aí. Porque as pessoas, às vezes, elas pensam que motivar um colaborador, eu tenho uma receita de bolo ali para motivar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Uma palestra. Só com palestra motivacional? Não, você motiva no dia a dia. Você motiva dando um feedback, você motiva comunicando um objetivo, você motiva comunicando um valor. Essa motivação diária é que faz a diferença lá no final. E aí, como é que você vai fazer esse feedback, Felipe? Como é que você vai acompanhar essa pessoa Se não monitora. se não monitorar, se não tiver uma medição desse objetivo? Porque o que acontece? Não pode ser só o feeling. Entendeu? Não. Por isso que a metodologia é importante, porque o feeling, muitas vezes, ele é essa visão de futuro. Eu vejo. Entendeu? Ó, eu quero fazer algo que ninguém fez. Entende? Eu fico imaginando, né, o que passava na cabeça dos caras que criaram hoje as marcas disruptivas que a gente tem na nossa vida, sabe? Você pega uma Microsoft, você pega um Steve Jobs ali que revolucionou todo o troço, entende? Você pega uma Netflix da vida. Cara, o que passava na cabeça desses caras para criar algo tão disruptivo? Quer dizer que a gente precisa buscar isso na nossa vida? Pode ser. Mas no nosso dia a dia mesmo, nas nossas empresas, cara, a gente pode ter essa visão além. Esse eu vejo que é o feeling, mas aí eu preciso de mecanismos no meu dia a dia para medir que esse feeling está fazendo sentido. Então, quando você tem um objetivo e você define uma medição desse objetivo para medir o progresso dele, essa comunicação eficaz, o que é? Vou dar um exemplo. Começo do ano. Galera, essa é a meta do ano. Tá? Essa é a meta do ano. Nós vamos chegar nessa condição aqui. Lá em dezembro de 2023, a gente vai estar nessa condição aqui. Para isso, galera, janeiro vai ser assim, fevereiro vai ser assim, março vai ser assim. Quando eu cheguei em janeiro, galera, tá começando janeiro. Relembrando, a nossa meta é essa, lembram? Janeiro vai ser assim. Chegou na metade de janeiro, você chega pro cara e fala, cara, olha só, a nossa meta tá só em 30%. Nós não vamos chegar no final do mês se a gente não der um gás agora aqui nos últimos 15 dias. Ou seja, eu não estou comunicando só no começo. Eu estou recomunicando sempre baseado em indicadores, dando esses feedbacks do que? Cara, tá legal, você tá fazendo. Pô, vamos conseguir, brother, show de bola. E ó, lembra, hein? Você vai ter o bônus aí no final do mês, porque você cumpriu. Aí que eu vejo o que é, Felipe. Esses objetivos se tornam objetivo de todos, porque o cara, quando ele, por exemplo, esse bônus, né? Cara, se eu fizer isso aqui, eu vou ter um bônus. Cara, se eu tiver esse bônus, eu vou conseguir trocar de carro. Por exemplo, entendeu? Pronto, o objetivo do cara se tornou trocar de carro. O bônus vai alicerçar essa troca de carro. Acaba fazendo o quê? Se torna o objetivo do cara também. Tô trazendo isso pro dia a dia, entende? Isso é até engraçado, cara, pra mim, sabe? Porque quanto a gente ouve dentro das empresas, o quanto a gente ouve, mas eu já comuniquei. Meu amigo, você comunicou uma vez, o cara definiu missão, visão, valores. Vamos voltar um pouquinho aqui. E fez lá uma apresentação com toda a equipe, comunicou aquilo ali, tá, beleza, comuniquei, tá resolvido. Cara, não. Isso tem que estar falando todo dia, toda semana, igual você falou, ter o objetivo do ano, aí traz pro mês, traz pra semana, essa semana o que nós vamos fazer para atingir o objetivo? Fecha a semana, o que nós fizemos, o que faltou? Avalia, semana que vem, o que vocês vão precisar? E vai, isso é diário, é o tempo todo. E o objetivo é a mesma forma, as pessoas têm que estar ali martelando o que é o objetivo para aquilo ficar, para entrar
na cabeça das pessoas, para fazer parte da vida das pessoas aquilo ali. Não é só comunicar uma vez, pôr uma plaquinha, pôr um quadrinho bonito, passar na televisão da empresa. Ah, meu amigo, não é isso não. E é engraçado você ver isso aí dentro das empresas, porque, olha, a gente falando isso aqui, pode parecer que é uma coisa, nossa, que, né, parece uma besteira, né, a gente falando, mas não é. Não é. É uma realidade. E eu vejo, você vê todos os dias dentro da empresa. Não é realizado. Não é realizado. Não é realizado. Por mais simples que pareça ser, que é o que a gente está trazendo para vocês, que é simples, mas precisa ser feito no dia a dia das Mas empresas. entra no óbvio, né? O óbvio ele precisa ser repetidamente dito, porque senão isso cai no esquecimento. Você já imaginou, Felipe? Ó, eu falei pro cara na nossa missão, gente, nesse ano. Sim, cara, mas só hoje, depois que você falou isso pro cara, o cara recebeu 30 mensagens no WhatsApp. Você acha que ele no final do dia ele tá lembrando do que você falou às 8 horas da manhã pra ele ainda? Entende? Precisa. Eu tava hoje falando com um cliente, falei pra ele assim, ó. Ele vai fazer um processo de cuidar de uma parte da equipe em um determinado momento. Aí eu falei, cara, seguinte, todo dia se reúne com essas pessoas. Dá pra ela a missão do dia. Ó, hoje a missão é essa. Deixa claro para as pessoas. Entende? Para você poder ter essa equipe junta contigo, que aqui, esse último tópico da importância que a gente elencou aqui na apostila, né, Felipe? Que é a mobilização da equipe. Por quê? Quando eu defino um objetivo, tá? Isso conecta com a minha visão. Isso me dá a priorização e foco. Eu estou medindo que isso está acontecendo. Eu estou me comunicando constantemente com a minha equipe. O que eu gero com isso? Uma mobilização da minha equipe. A equipe sabe aonde que ela vai chegar, o que ela quer fazer, como é que vai ser. Quando a gente fez a última edição agora da imersão, o que a gente fez? A gente fez um sprinter da semana. Galera, o foco é esse. Segunda-feira tem que estar pronto. Terça-feira tem que estar pronto. Quarta-feira tem que estar pronto. Chegou no sábado, tinha evento. Entende? Aconteceu, né? Aconteceu. Se a gente não faz isso, cara, vai chegar assim, ó, galera, já passou segunda-feira, já passou terça. Pô, mas você não fez tal coisa ainda? Que coisa? Entendeu? E, cara, hoje em dia, eu já falei isso com vocês também. Cara, você abre o celular para mandar uma mensagem para uma pessoa, vem outras conversas ali contigo, e acontece comigo várias vezes. O que eu ia fazer mesmo? Então, nós que estamos falando da importância disso, caímos nessa situação, nessa cilada, digamos assim, e imagine o afegão médio. Entendeu? Essa mobilização da equipe, isso que a gente está falando aqui, Tomás, quando isso não tem na empresa, eu vejo claramente que a empresa não tem liderança. Não tem liderança, porque a liderança, ela conduz. A liderança, ela guia. A liderança, que eu falo, essa é uma coisa que eu sempre defendo na liderança. O líder, ele tem que ser capaz de formar pessoas melhores do que ele. O líder, ele tem que guiar, o líder tem que conduzir, o líder tem que servir. Eu estou aqui como líder para servir esses colaboradores aqui, me colocar à disposição, conduzir esses caras na jornada. E quando a gente não vê isso dentro da empresa, é claro para mim que não tem liderança. Cara, eu vi uma coisa esses dias, Felipe, que eu acho que é um exemplo fiel de algo assim, o quanto que é correspondente, causa e efeito, tá? Perguntaram pra uma pessoa, cara, a tua equipe é tubarão ou é peixe morto? Ah, cara, tem que reconhecer, cara, minha equipe é peixe morto. Então você é o peixão, né? Então você é o peixão, porque é o seguinte, se a tua equipe é peixe morto, cara, é a tua equipe, entendeu? Você é o líder. Você é o líder. Então quem que é o peixão morto da história? É você. A minha equipe é nota 5. Parabéns, a tua nota é 5. A minha equipe é medíocre. Parabéns, você é medíocre. Por quê? Vamos supor que aquelas pessoas não têm salvação. Vamos supor que elas não têm salvação. Elas vão ser medíocres pro resto da vida. O que é que elas estão fazendo na sua equipe? Entende? A gente precisa ter essa responsabilidade, porque senão fica fácil. Entende? É que nem falar assim, por exemplo, as vendas não aconteceram. Rapaz, a venda não acontece sozinha. Entendeu? Tem todo um processo. Entendeu? Elas não têm vida própria, entendeu? E com as pessoas, né, eu vejo que isso é intrinsecamente relacionado à liderança, Felipe. Entende? Porque, não tem. Cara, a definição de objetivo, a medição, o monitoramento, o acompanhamento, cara, líder conduzindo. E se não tiver uma liderança presente ali, cara, para você dispersar é muito grande, cara. É muito grande. E outra realidade que dentro desse assunto de mobilização, dentro de todo esse assunto que a gente está falando, é o seguinte, às vezes tem um líder, mas é um líder que ele é mais um gestor do que um líder. Porque ele às vezes tem uma capacidade de acompanhar números, mas não tem a capacidade de acompanhar pessoas.
Então, às vezes, o cara vê o número, não tá bom, vai lá e cobra as pessoas. Cobra. Dá pedrada. E numa comunicação, às vezes, Hiperviolenta. não muito saudável, né? Não vamos- e quer resultado. Então, não adianta. Você tem que ver o número, entender o que está acontecendo através do número, contra fatos não há argumento, e vai para sua equipe. E trabalha essas E pessoas constrói o número. para construir o número. É Exatamente. matemática, né? Também. É matemático, Felipe. O que acontece? Muitas vezes você vê o quê? O suposto gestor olhando o número e cobrando a equipe. E cadê o número que nós combinamos? E cadê não sei o quê? O que você fez aí, ô cidadão, para construir esse número com a tua equipe? Se você não sair da tua cadeira e não construir o número com a tua equipe não vai construir sozinha. Não vai. Entende? Ah, mas as pessoas não têm bom senso. Não tem mesmo. Entende? Nós também não temos. Entende? O bom senso é algo muito pessoal. Não dá para contar com ele. Entende? Então, eu vejo que isso é um ponto assim, ó, fundamental. E hoje, sabe, Felipe, eu vejo que a gente está num mundão assim, ó, que, cara, principalmente em pequena empresa, vamos pensar assim numa equipe de vendedores, tá? Com 10 vendedores. Você não vai ter a condição de contratar um gestor para cuidar de números e um líder para cuidar de pessoas. Esse cara à frente, ele tem que ser o gestor líder, o líder gestor. Ele vai ter que liderar essas duas frentes de cuidar de números para que os números justamente sejam construídos por pessoas. Entende? E essas pessoas possam fazer isso acontecer de verdade na empresa. E aí, brother, como a gente está falando de objetivos, você está falando de objetivos dentro do planejamento estratégico, né? O planejamento dentro de 4 perspectivas principais. Quando a gente fala, por exemplo, assim, de objetivo na área financeira, né? A gente está falando, por exemplo, de faturamento, a gente está falando de margem EBITDA, a gente está falando de resultado líquido, a gente está falando sobre retorno de investimento, entende? Então, aí você começa a definir o quê? Quando eu falo dessas 4 opções, por exemplo, né? Objetivo do faturamento, né? Ele é mensurável, entende? Você sabe que está acompanhando ele. A margem é a mesma coisa. Ou seja, eu coloco a meta e vou gradativamente acompanhando essa meta. Eu coloco ela anual, distribuo ela mensalmente conforme a realidade do meu mercado. Se eu tenho uma sazonalidade, se eu sou uma sorveteria, por exemplo, e estou prevendo faturar 1 milhão, eu não vou distribuir 1 milhão igualmente em todos os meses, porque o mês de julho vai estar frio aqui no sul, por exemplo. Entende? Então, é essa alocação que você vai distribuir e medindo isso gradativamente com o histórico da empresa, né? Na parte de clientes, entra o quê? Os objetivos que vão suportar essa condição, né, brother? De você, eu quero fazer o faturamento de 1 milhão. Como? Eu preciso faturar 250 mil pela loja virtual, então vou ter um objetivo de ter uma loja virtual. Eu quero fazer, se eu hoje faturo 500 mil, estou projetando faturar 1 milhão, eu vou precisar abrir novos mercados, eu vou precisar de novos vendedores. Então, meu objetivo é ter um novo mercado, ou é ter 3 novos mercados. Cada mercado tem que corresponder a tanto de faturamento, então eu consigo medir isso e saber se isso está acontecendo ou se isso não está acontecendo. E vai sempre cascateando. Aí eu vou chegar no processo. Conta um pouquinho para nós. Na perspectiva de processo, por exemplo, né? Criei um objetivo e eu preciso desenvolver um processo para alcançar esse objetivo, porque na minha empresa eu não tenho um processo documentado, específico, definido para alcançar esse objetivo. Então vou ter que criar um processo para chegar onde eu quero. Ou eu tenho um processo, mas esse objetivo ele vai me trazer eu vou precisar fazer uma revisão daquele meu processo, aparar algumas arestas, melhorar algumas coisas para eu poder conseguir alcançar esse objetivo. Senão eu não vou conseguir alcançar esse objetivo. Então envolve todos os processos. A gente está falando de processo no sentido de processo produtivo dentro de uma indústria, ou processos mesmo de trabalho, de tarefas ali das pessoas, o que tem que fazer, e para poder alcançar o objetivo. E na perspectiva de pessoas, a gente pode falar, por exemplo, que eu preciso capacitar meus colaboradores, porque eu tenho que chegar ali, eu tenho que abrir um novo mercado, eu tenho que ter novos vendedores, então eu vou ter que contratar, eu vou ter que capacitar, eu vou ter que treinar, eu vou ter que acompanhar, vou ter que criar uma nova função dentro da minha empresa para atingir esse objetivo, porque é um objetivo que a gente colocou, que a gente não tinha antes. Vamos implementar isso aqui, então nós vamos ter que criar uma equipe nova para implementar isso aqui, então vai ter que criar as funções. Eu vejo que são exemplos dessas duas perspectivas. E né? tudo isso pode ser mensurado, né, Felipe? Tudo pode ser mensurado. Fala assim, por exemplo, eu vou entrar num novo mercado, preciso treinar 10 vendedores. Então, por exemplo, lá em aprendizado, por exemplo, nessa perspectiva de pessoas, você pode definir, preciso treinar 10 vendedores. Cada vendedor vai passar por esses treinamentos aqui. Isso aqui vai somar X horas. Essas X horas eu vou distribuir em 12 meses. Então eu posso medir, por exemplo, o cumprimento de horas de treinamento. É uma forma de você medir que você está conseguindo cumprir o treinamento da sua equipe. Quando você vai para processos,
Vamos colocar um exemplo ali. Cara, eu tenho uma fábrica com 10 máquinas. Essas máquinas podem trabalhar 200 horas no mês. Então eu posso medir quantas horas essas máquinas estão trabalhando, porque se elas não estiverem trabalhando as 200 horas, eu posso ter erro de manutenção preventiva, eu posso ter erro de suprimentos, eu posso ter outros erros. Então Sim. esses indicadores, eles servem para quê? Para mostrar que algo está certo ou está errado e que podem comprometer lá em cima aquela perspectiva de clientes que vai comprometer a perspectiva financeira. É esse cascateamento de dados, e aí que eu vejo que dá para se dividir, por exemplo, em objetivos estratégicos, ou seja, o que a diretoria, a alta gestão acompanha, faturamento e margem, por exemplo, entende? E daqui a pouco ocupação de fábrica, porque aí daqui a pouco pode mostrar assim, eu estou ocupando 98% da minha fábrica, preciso prever o investimento em aumentar a fábrica. Então isso é estratégico, então pode estar dentro de um objetivo estratégico. E eu desmembro isso para objetivos táticos. Quem que vai acompanhar? É o meu gerente, entende? É o meu coordenador, é o meu supervisor, são os caras que vão acompanhar produtividade, eficiência, reclamação de clientes, índice de qualidade, devoluções, notas fiscais canceladas, entende? Então tudo isso são formas do quê? Da gente ir medindo. E aí ter uma gestão baseada em resultados. A pessoa responde pelo resultado dela. E aí você, com base no resultado dela, você consegue alinhar combinados com essa pessoa para que ela melhore aquele resultado diante do que precisa ser feito. Entende? E também dá limites, né? Olha, peraí, até aqui eu aceito. Se você não virar essa chave aqui agora, eu não consigo mais segurar, entendeu? Como é que fica a nossa situação da empresa, porque isso aqui vai comprometer lá em cima. E aí lá em cima eu estou respondendo para o meu supervisor, para o meu imediato. E aí o que eu vou falar para ele? Eu vou falar que você não fez? Ele vai me dizer assim, tá, e o que você fez com ele que ele não fez? Entende? É uma hierarquização de dados, de informação e de responsabilidades, né? Exatamente. E essa mensuração, ela é possível de ser feita tanto na parte técnica, por exemplo, de pessoas, né? Que você falou de horas de treinamento, mas pode ser feito também com a aplicação de uma prova, ver quanto que essa pessoa tirou, tal, acompanhar nesse sentido, certeza. o quanto que ela está, através da liderança, acompanhando o dia a dia, o quanto que essa pessoa está aplicando o conhecimento que ela está adquirindo. E na parte comportamental também, existem diversas formas, né? Que tem os relatórios, os assessments, né? Que são relatórios específicos da parte comportamental que podem auxiliar e dar esse apoio para uma tomada de decisão, inclusive de um gerente, de chegar e falar, olha, esse cara não serve mais para minha equipe, porque não está desempenhando, não está desenvolvendo, já foi feito isso, isso e isso, já fiz esse acompanhamento, já fez essa capacitação, já passou por esse processo aqui da parte comportamental e não está tendo resultado. E aí você consegue dar esses limites, né, Felipe? Porque a partir do momento que você... tem que ter, né? Eu, particularmente, venho assim percebendo... Só um ponto, se não tiver o limite, o empresário fica refém do funcionário. Exatamente. Entendeu? Eu ia falar exatamente isso. Então... Se você não coloca um limite, o que acontece? Você vira um paizão dentro da empresa, entende? E o que acontece? Isso começa a virar uma cultura. Ou seja, as pessoas elas sabem que o indicador só serve para inglês ver, entende? Aquilo não é realmente medido. E o que eu vejo que acontece? Às vezes você tem um cara dentro da empresa que tá, cara, performando muito bem. E o cara ele tá dando o máximo dele. E aí o outro não tá dando o máximo dele. Ele tá vendo que não tá acontecendo nada com aquele cara. Aquele cara tá ganhando a mesma coisa que ele no final. A probabilidade daquela laranja podre contaminar as outras é muito grande. Então, ou a empresa vê, as pessoas verem que a empresa tá olhando isso e tá, ó, pera aí, brother, se aprume aí. Ó, seja o segundo aviso, se aprume. No terceiro, promovido para o mercado de trabalho, entende? E as outras pessoas começam a entender o quê? Peraí, eles realmente estão sendo fiéis ao que eles estão se propondo a fazer. E se eu não ficar ligado aqui, eu vou rodar também. Entende? Então, eu acho que é uma maneira do quê? De você ir trabalhando. E você vai... esse monitoramento, inclusive, é para mostrar para as pessoas o quê? Por exemplo, ó, eu estou te pedindo algumas coisas, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu estou te dando isso. Ó, eu já dei 100 horas de treinamento. Você só fez 70 horas. Cria uma cultura baseada em resultado também, né? E Felipe, hoje em dia, brother, é fundamental, entende? É fundamental. Porque, cara, é muito dinâmico o negócio, entende? Ou a gente trabalha baseado em resultados, ou fica um ambiente tóxico, entende? Por quê? Porque o ser humano, cara, ele acaba se acomodando muito facilmente com as coisas, entende? A gente se desmotiva muito fácil. E as coisas elas não podem estar baseadas na motivação. Entende? Porque a motivação ela vai faltar, em algum momento ela vai faltar. E se eu não estiver muito bem alinhado com o meu objetivo, com o meu foco, não sei o quê, cara, tô com uma preguiça hoje, eu não vou fazer.
Entende? Aí isso vira amanhã, vira depois e assim por diante, né? Tá E muito aí, mais ligado à disciplina do que à motivação. exatamente. E aí, Felipe, uma forma da gente poder finalizar aqui é trazer. A gente já fez isso até a gente tem um episódio inteirinho sobre isso, tá? Que é Da Meta Smart. como fazer as metas desafiadoras e alcançáveis. A gente usou toda a metodologia da Meta Smart. Mas a gente só vai rapidamente conceitualizar aqui, porque ele é diretamente ligado a esse conteúdo de hoje, né? Para você poder entender que quando você vai definir um objetivo estratégico, primeira coisa, né, Felipe, precisa ser específico. Tem que ser específico. O que exatamente você está querendo? Não seja, de certa forma assim, digamos, aleatório ou genérico. Seja claro nisso, seja claro. Tá? E lá no nosso podcast, no PlanoCast, né? Se você ir lá no Spotify e lá no YouTube, a gente tem bem certinho um episódio que a gente fala exatamente sobre isso. Se você está gostando disso, já dá um like aí, já compartilha, já curte com seus amigos. Segue nós nas redes sociais. Além do específico, né, Felipe? Ele precisa ser o quê? Mensurável. Tem que ter indicador para mensurar, né? Tem que ter indicador para mensurar, que é o que a gente já falou, né? É. Ele é específico, ele é mensurável. Eu estou monitorando isso de uma maneira específica, né? Ele precisa ser atingível. Ou seja, não adianta, né, Felipe? Estou fazendo planejamento, agora eu vou aproveitar que eu estou planejando e quero quintuplicar a minha empresa no ano que vem. Olha, é possível. É possível, mas eu preciso entender a realidade. É por isso que até a metodologia, ela serve para isso. Por isso, inclusive, que os objetivos, eles são traçados depois da análise do presente. Porque depois que eu analiso o presente, eu começo a ver, né? eu começo a ver que aquele objetivo, cara, peraí, velho, mas você não tem nem equipe comercial. Como é que você está falando que você vai ter 50 vendedores em um ano? Entende? Como começar? Vamos contratar 1, 2, 3. Então, colocar um objetivo que, ao mesmo tempo que ele é atingível, ele é desafiador. E aí uma forma que a gente tem feito em algumas empresas, né, Felipe, é deixar esse atingível, desafiador, escalonado. Então, ó, Sim. pelo histórico da empresa, atingível é isso, meta 1. Ó, um pouco de desafio, meta 2. Bastante desafio, meta 3. Bonifica, remunera as pessoas com base nisso. Ou seja, cara, pelo histórico nosso, pela média da nossa equipe, a gente vai conseguir fazer isso daqui, pegando mais um crescimento natural do mercado e tal, a gente vai conseguir fazer isso aqui. Até aqui, mediocridade. Quero trazer minha equipe alta performance? Meta 2. Coloca ali 10, 20, sei lá, quantos por cento a mais dá para colocar. Aí, por isso que a análise do presente é importante. Porque quando você olha, às vezes, por exemplo, a média é essa. Por exemplo, a média é vender 100. Mas eu tive meses que eu vendi 140. O que é que eu fiz naquele mês que eu vendi 140? Eu fiz alguma coisa, eu já vendi. Então eu posso colocar isso como uma fase 2, uma meta 2. A meta 1 é fazer 100. O anterior foi 90. Mas eu já fiz 140, então a meta 2 é 140. Entende? Ou é 125 e a meta 3 é 140. Dentro de uma realidade. E por isso que é a importância também dos indicadores, porque gera um histórico, né? Gera um histórico. Para poder ter todo esse acompanhamento, esse monitoramento. É importante demais. E aí, o terceiro ponto, né? O quarto ponto, né, Felipe? É ela ser relevante, né? Porque o que eu vejo que é uma coisa assim importante, cara? Às vezes eu vejo no dia a dia, o cara levanta com uma ideia e para todo mundo para fazer aquela ideia. Aí depois as pessoas começam a ver que no dia seguinte ele vai vir com uma outra ideia. Então, às vezes o cara chega daquela ideia, todo mundo, não, verdade, muito legal. O cara vira as costas, um olha pra cara do outro assim, De novo? De novo, e só segue. Ou seja, aquilo não é relevante. As pessoas não estão vendo como relevante, entende? E você só acordou com uma ideia, que pode ser uma baita de uma ideia, mas traz para um funil, entende? Avalia, traz para uma reunião com as outras pessoas, conversa, vê se faz sentido. Se faz sentido começar imediatamente aquilo, o que a gente pode tirar do que já está previsto aqui, porque a gente não vai ter mais do que 24 horas para fazer, então não adianta a gente querer fazer tudo. Ou se não é tão relevante assim, mas pode ser importante, vamos colocar para janeiro do ano que vem isso. A gente traz nosso planejamento, compara isso com outras ideias que as pessoas já deram também, vamos ver o que é mais importante, né? Esse ponto da Meta Smart eu vejo assim, cara, que para gerar prioridade para os objetivos, sabe? Qual que é a prioridade? Isso aqui é a relevância e a importância dele. É importante, mas qual que é o nível de importância desse objetivo? Qual que é a relevância dele mesmo? Qual que é o impacto disso na empresa? Isso gera uma caracterização, né, de prioridades, né? Então, você vê a importância de cada item da Meta Smart, né? É muito importante, muito significativo para um empresário dentro do negócio, né? E aqui, né, Felipe, a gente falou antes, né? A nossa metodologia, ela traz coisas de várias metodologias, né? Sim. O modelo Smart, digamos assim, não necessariamente faz parte de um conceito de planejamento estratégico. Não necessariamente, pode ser feito sem ele. Mas aqui, o que é? É uma forma de você conseguir mensurar dentro de uma análise, assim, se aquele objetivo que eu estou colocando está fazendo sentido. Por quê? Ele é específico, ele é mensurável
ele é atingível, ele é alcançável, ele é relevante. E eu dei um prazo, que é o quinto elemento da Meta Smart. Então eu dei um prazo. Ou seja, cara, a hora que você faz isso, você fala, é possível. Entende? É Sim. possível, é relevante, vai fazer a diferença no nosso negócio. E aí, com base inclusive nisso daqui, a gente consegue separar o joio do trigo entre o que é estratégico, aonde eu preciso concentrar a minha energia. Porque se o empreendedor ele concentrar diariamente as coisas que são relevantes à estratégia do negócio e não, com base nisso, não deixar que o dia a dia operacional consuma todas as horas que ele tem para gastar, a gente começa a ter uma empresa que ela avança. Ela avança. E mesmo que a gente sabe também, né, Tomás, da realidade até de pequenas empresas, né, principalmente, que o empreendedor ali, ele tá transitando, né, entre a pirâmide de tático, estratégico e operacional, E né? é normal. É normal, faz parte, principalmente no começo, quem está iniciando a jornada, né? Mas é importante ele transitar pelo estratégico também, né? É importante ele estar lá no estratégico, construindo isso aqui, mesmo que ele tenha que estar no tático e mesmo que ele tenha que estar no operacional, mas ele tem a visão estratégica dentro da empresa. E aí, Felipe, eu vejo que a sacada disso daí é um processo muito ligado a um autoconhecimento, Com tá? E certeza. um conhecimento da sua organização, porque eu não vejo que tem problema o empreendedor navegar nessas três alçadas. Tem problema ele não saber que ele está fazendo isso. E não saber aonde ele está em cada momento. Porque quando a gente está aqui, por exemplo, gravando um episódio de podcast, tá? Existe uma operacionalização dessa gravação. A gente está gravando. Então, é operacional o que a gente está fazendo. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser, mas ele está ligado a um objetivo estratégico. Ou seja, eu estou sendo operacional intencionalmente. Eu não estou fazendo isso porque não tinha outra pessoa para fazer. Eu estou fazendo porque existe uma meta, existe um objetivo. A gente está fazendo isso aqui porque quem tem que fazer somos nós, nesse momento, para que no futuro outra pessoa possa fazer. Tem uma competência comportamental, né? Quando a gente fala que são as que é muito difundido, divulgado como soft skills, né? Que são nada mais do que competências relacionadas a comportamento, né? Tem uma competência comportamental que é a de inteligência organizacional, que é justamente o colaborador, ou o empresário, ele ter essa inteligência de entender as dinâmicas dentro da empresa, entender os processos dentro da empresa, entender as políticas dentro da empresa e saber que momento ele tem que ser mais estratégico, que momento esses que estão começando, né, que em algum momento ele vai ter que estar no tático, em algum momento vai ter que estar no operacional, mas ciente daquilo que ele está fazendo, né? É isso mesmo. Ciente do que ele está fazendo. E aí, para a gente poder fechar com chave de ouro aqui, Felipe, na nossa apostila aqui, galera, tem uma sacada do plano aqui. No finalzinho dela aqui tem a sacada do plano. E aí, para a gente poder fechar com chave de ouro, né, Felipe? A sacada que a gente deixou aqui, né? Clareza nos objetivos. Essas metas Smart, elas servem para isso. A pessoa saber o que ela está fazendo, por que ela está fazendo, a relevância que isso tem, a importância que isso tem. Porque mantém os objetivos claros e mensuráveis. Imensuráveis. O foco nos resultados. Então, empreendedor, tome cuidado assim para não dizer exatamente como que você quer que as coisas sejam feitas, entende? As pessoas têm um jeito de fazer. Claro, no primeiro momento você define algumas bases para a empresa, né? Mas é muito importante essa pluralidade das pessoas, o jeito diferente de fazer, essa diversificação do jeito de fazer. Se souber ser feito, traz muito dinamismo para a empresa, né? Isso aí eu vejo que está diretamente ligado a capacidade que a pessoa tem, enquanto empreendedor, enquanto a liderança dentro da empresa, de delegar. E não centralizar. E focar no resultado. E não ficar ali enchendo o saco. No microgerenciamento, né? No microgerenciamento. Porque assim, quem tem foco nos resultados, Felipe, toma decisões baseadas em dados. Entendeu? Ou seja, cara... com certeza. Assim, mas o cara tá meio devagar. Meio devagar quanto? 80%? 90%? Uns 80%. Baseado no quê? Não, eu tô achando ele meio devagar. Mas e as vendas? Não, ele tá batendo. Então, você tá baseado no quê a tua avaliação, entende? Então eu vejo que assim, se você tem um indicador para balizar, e claro, a venda pode ser um indicador, uma análise comportamental pode ser, uma avaliação de resultados pode ser, entende? Uma avaliação 360 pode ser. Eu acho que a gente ter baseado em dados, você chega para a pessoa e dá um feedback para ela assertivo. Aí quando você vai falar para ela assim, eu tô te falando isso, meu amigo, por causa disso. Não é porque eu acho, é porque tá aqui, ó. É dado, entende? Não é história sendo contada, né? E aí, você que está vendo aqui, ó, a gente usou hoje, num episódio de mais de 1 hora, a gente usou 3 folhas da apostila da imersão Plano A. E a imersão Plano A, ela é uma imersão que ela acontece
como uma porta de entrada para a nossa metodologia. Se você está ouvindo esse episódio hoje, provavelmente existe uma turma aberta. A nossa próxima turma aberta, a gente está gravando hoje 1º de dezembro, esse episódio entra no ar no dia 7 de dezembro. A gente vai ter a próxima turma em janeiro, dia 19 e 20 de janeiro, no Hotel Renard, em Fraiburgo. Então, se você está ouvindo agora, né, por meados dessa data aí de final de 2023, aproveite, acessa lá agora, imersão.planoempresarial.net, para você poder garantir a sua vaga e conhecer essa metodologia. Em 2 dias, você sair da Imersão Plano A com o seu plano de ação pronto e começar 2024 como você nunca começou, que é tendo um plano. E eu estou dizendo que você nunca começou porque eu tenho certeza que 90% das pessoas que estão ouvindo isso, Felipe, começaram um ano sem planos. Tá? E isso faz toda a diferença. A gente sabe disso, a gente está vendo isso na nossa prática. E se você quiser entender um pouco mais de como fazer essas metas serem desafiadoras e alcançáveis, tá? No episódio 11 do PlanoCast, você tem lá mais de 1 hora a gente falando disso especificamente, tá? Porque aqui é um segredo, tá? E por isso que a gente quis trazer um segredo que eu digo assim, é a chave do processo. Se você entender como fazer uma meta desafiadora e alcançável, você entende como fazer os objetivos estratégicos e você vai fazer coisas que vai desafiar a sua equipe e que vai fazer a sua equipe se mover e que você vai poder acompanhar e que você vai ver a evolução de toda a organização. Isso tem uma coisa que é um mantra aqui dentro, né, Felipe? E a gente vê isso na prática. Se você não está evoluindo, obrigatoriamente você está regredindo, porque o mercado está evoluindo, a humanidade está evoluindo, o seu concorrente está evoluindo, entende? Então, Parado você não tá. Parado você não tá. Parado você não vai estar. Você quer piorar, é só você deixar e melhorar. Entende? Isso é uma coisa que o nosso amigo Cássio Ferraz fala bastante. Né? Você quer piorar, é só parar de melhorar, que você vai começar a piorar. Entendeu? Então, mantenha esse jogo do ganha-ganha todo mês, todo dia, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, que você vai chegar no final do ano com um pocão a mais. Isso pode fazer toda a diferença na realidade sua e da sua empresa. Felipeira, ficamos por aqui? Ficamos por aqui e se fez sentido, né? Se fez sentido para você esse episódio, compartilha com pessoas que também você enxerga, você vê, percebe que pode fazer um sentido, que pode auxiliar também algum empresário amigo, algum parente que tem algum empreendimento ou alguma pessoa que você entenda que vai se beneficiar com esse conteúdo. E siga a gente nas redes sociais também, né? Tomás Morgante e eu sou o Felipe Machado. E o Plano Empresarial, obviamente, né? E continue nos acompanhando, que a gente está aqui fazendo, dando o nosso melhor, preparando um conteúdo legal que a gente vivencia no dia a dia. A gente não está aqui falando coisa que é só teoria, né? A gente vivencia no nosso dia a dia essa prática do planejamento estratégico. Eu vejo que isso é muito importante, né? Não são coisas que ficam só no estudo, na teoria, e na prática é diferente, né? No nosso caso, não. No nosso caso tem a teoria e tem a prática, levada a sério, inclusive. É isso que a gente está falando, inclusive, está aqui a prática. É uma apostila da Imersão Plano A. Então a gente está falando o que a gente faz, né? E o que a gente ensina, o que a gente está procurando aplicar no nosso negócio também. Felipeira, muito grato aí, Maurício, pela técnica, toda a nossa equipe, tamo junto. Mais um episódio pronto, 14º episódio, e a gente vai chegando... 15º episódio? 15º. É hoje o 14º, me confundi, é verdade. 15º episódio, no dia que a minha filha está fazendo? 15 anos. 15 anos, É isso aí. Coincidências acontecem. Faz de conta que eu acredito que tem coincidências. Sincronicidades. É isso aí. Valeu, galera. Fiquem com Valeu, Deus. até mais. Um abraço.